uma proposta que para muitos homens soa como o bálsamo, né, no meio de toda essa dor e sofrimento e terror que o homem tem vivido. Se casar e ainda receber condições de começar em outro país, de outra nacionalidade, tem de aprender a língua, tem de aprender os costumes, tem de se repor, né, se refazer dentro daquela sociedade. Então, seria assim a melhor coisa do universo para homens que pretendem ter um relacionamento. Mas para aceitar uma proposta dessas, a pessoa precisa ter um mínimo de conhecimento de como que é aquele país, como que é a cultura do país, e é sobre esses dois assuntos que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações, porque elas são importantíssimas. Elas são o meio de nós nos unirmos e assim aumentarmos a nossa força, trazendo mais conhecimento para outras pessoas. Bem, saiu um vídeo na internet, uma mocinha falando sobre isso e eu fui pesquisar sobre o assunto. Uma das coisas que eu fiquei curiosa, onde que é a Islândia, que tamanho que é a Islândia, eu descobri que ela é do tamanho de Pernambuco, ela tem 390 mil pessoas só, é bem pequenininha, gente, porque 390 mil habitantes. Pernambuco, que é Pernambuco, tem mais de 9 milhões de habitantes. Então, em questão geoterritorial, né, tem o mesmo, né, pode se equiparar, mas em questão de populacional, aí não dá mais. Mas é bom lembrar, só um detalhe agora, primeiro, que a Islândia é um país viking. Vamos ver o vídeo da moça. Morar com uma islandesa só tem benefícios. Primeiro, o governo islandês paga 15 mil por mês para cada homem brasileiro que se casar com uma mulher islandesa. Segundo, a Islândia era um país nórdico, então é comum você ver um relacionamento entre um homem e duas mulheres. Então, ao invés de 15 mil, são 30. Terceiro, e não menos importante, na Islândia só tem branquela igual eu. E todo mundo sabe que gringo paga um pau pro latino com cara de sofredor. Eu tenho certeza que esses motivos já são bons motivos para você comprar sua passagem. Namorar com uma islandesa só tem benefícios. Primeiro, o governo islandês paga 15 mil por mês para cada homem brasileiro que se casar com uma mulher islandesa. Segundo, a Islândia era um país nórdico, então é comum você ver um relacionamento entre um homem e duas mulheres. Então, ao invés de 15 mil, são 30. Terceiro, e não menos importante, na Islândia só tem branquela igual eu. E todo mundo sabe que gringo paga um pau pro latino com cara de sofredor. Eu tenho certeza que esses motivos já são bons motivos para você comprar sua passagem. Não. Será que são bons motivos para você já ir assim de cara, sem se informar direito, comprar a sua passagem? A Islândia é um país viking. A mulher é livre e, com isso, a Islândia é o país mais feminista do mundo, onde os homens têm menos vez, menos voz. A única maior utilidade do homem seria mesmo para colocar na ponta de uma lança, sabe, na frente de um canhão. É essa condição lá na Islândia. 88% das mulheres lá trabalham fora de casa e essa é a taxa de trabalho feminino mais alta do mundo. Lá na Islândia não existe necessidade de casar, porque o amor não tem vez, não tem lugar. Ninguém se importa de gostar de nada, porque assim, eles se relacionam, ficam lá, gostou, continua ficando, gostou, vão morar junto, vão ter filhos e tal. E daí, se a mulher enjoar do cara, se ela não quiser mais o cara, tá, ela vai, troca ele, fica com outro. Agora, se o cara fizer isso com ela, as leis feministas que valem no mundo também valem na Islândia, com um agravante ali, se eu posso dizer assim, agravante, é que as mulheres islandesas são estressadas, nervosas, mandonas, controladoras, não costumam ser manipuladoras, mas elas têm essa direção de total domínio porque vem da cultura viking. Além de que a questão de sexualidade ou de intimidade, elas são extremamente liberais. Elas, desde cedo, ainda na casa dos pais,
elas mesmo que tomam a decisão do primeiro relacionamento, vão e ficam com quem ela quiser, quando elas quiserem. Aí, quando elas se casam, continua sendo essa condição liberal. Elas que dominam, elas, inclusive aqui vi uma fonte aqui termal, né? Tem vários lugares onde tem fontes termais na Islândia, e é comum você ver as mulheres tomando banho nuas, porque lá não tem essa questão de atentado violento ao pudor, né? Elas vão, fazem o que quer, tomam banho nuas e acabou. Também dentro de casa, quando elas decidem, assim, elas estão casadas, estão com o marido, aí elas enjoam do marido, elas não querem mais aquele homem por algum motivo. Aí elas também se separam, mas isso não vale para o homem, né? Porque no caso do homem, as leis feministas, e lá é o país mais feminista do mundo, então as leis feministas atuam fortemente lá dentro, então para a proteção delas existem leis, mas o homem não. O homem na Islândia, ele é mais para estar ali junto com a mulher, para apoiar a mulher, valorizar o que ela faz, e também para servir de ponta de lança ali, né? Se houver uma guerra e tal, eles que vão para estarem aí na frente dos canhões, nas lutas, nas construções civis, para fazer as coisas mais pesadas dentro do país, com as mulheres nos cargos de chefia. 88% das mulheres islandesas trabalham fora de casa. Esse é o maior percentual do mundo. A Islândia teve também uma primeira chefe de Estado, mãe solteira, e a primeira-ministra gay do mundo. Então, as mulheres na Islândia, elas estão na ponta, né? Matriarcado, um matriarcado ali meio camuflado, mas é um matriarcado. Os homens só servem aqui para aplaudir mesmo as mulheres. Esse é o maior papel do homem, estar do lado delas, não questionar, não provocar, porque lá atrás, na cultura viking, inclusive, as mulheres também lutavam, claro, né? Pouquíssimas mulheres, porque elas não têm força, não têm capacidade, não têm condições, mas desde lá do passado, também elas tinham essa mesma posição, de escolher o parceiro que elas queriam e trair, se elas tivessem de trair. E o que acontecia? O homem só tinha de entender que ele perdeu, ela escolheu outro, acabou, né? E quando ela escolhe ele também, maravilha, ela escolheu ele, show de bola. Então, essa é a condição do homem lá na Islândia. Mas o vídeo da mocinha no Instagram não é um vídeo verdadeiro, tá? A informação não é verdadeira. A Islândia não está pagando esse valor, até porque tem mais homem do que mulher na Islândia, então, e a Islândia já quase acabou por causa dessa imoralidade, essa condição moral deles, né? Essa vida deles estranha, né? Que para nós é uma condição muito estranha, e foi socorrida e foi reerguida pelos países que estão ao redor, porque é um lugar pequenininho, um lugar de fácil ajuda também, e eles trabalham usando tecnologias, todo o desenvolvimento que vem de fora. Não há, assim, um desenvolvimento de criação, de produção, não. A única ação ali dentro da Islândia é acompanhar a vida mesmo e as mulheres fazerem o que quiserem da vida, como quiserem, o quanto quiserem, e inclusive tem um apoio na Islândia, que eu já ia esquecer de falar, para a mulher ter filhos. Então não tem esse problema, ela não precisa ser casada para ela ter filhos. Tem mulheres lá que têm 6 filhos e o governo ajuda. Tem mulheres que têm um filho de um pai, de outro. Não precisa ser casado. E tem toda essa questão, para que eles iam pagar, né, para um homem se casar com uma mulher islandesa, se eles não se importam com amor, com permanência, com continuidade. Não existe essa condição. Eles se relacionam, começam a se relacionar, se dá vontade de casar, casa, aí tem filhos e tal. E para que vai casar? Então não tem um motivo
para poder se casar, porque o motivo para casar seria para se relacionar, tá? Lá, esse motivo já foi por água abaixo, lá no começo, quando eles não estão nem aí com gostar. É simplesmente já sai de casa pensando, hoje eu já fiz 12 anos de idade, então hoje eu vou encontrar um indivíduo lá e vou ficar com ele. Aí encontro um indivíduo que acha mais ou menos assim assado e pronto, acabou. É essa a condição lá, não tem um sentido, um objetivo o casamento, porque o casamento é construir desenvolvimento, construir cumplicidade, é proteção, é também perpetuação da espécie e ajuda, né, mútua entre os pares, fidelidade, tudo o que eles não prezam, porque também eles não creem em Deus, eles não aceitam Deus, eles têm os deuses deles lá do passado, né? Odin, né? Esqueci lá o nome, vários nomes de deuses deles, e o cristianismo é que traz uma régua moral para o mundo. Bem, não é verdade, mas se fosse verdade, você teria coragem de ir para lá? Porque aí, se a pessoa faz, se o homem faz isso, é a mesma coisa que essas mulheres que estão aqui, né, que querem tirar proveito do outro, também fazem. Elas se relacionam para tirar vantagem, se vender, é prostituição. Você faria isso? O que você acha dessa forma de vida da Islândia, das mulheres islandesas? Você achou que as mulheres brasileiras eram as piores mulheres do mundo? Ou, né, não estou dizendo, não quero falar de uma forma pejorativa, mas é uma questão de moral, de moralidade. Você achou que, nesse ponto, a moralidade das mulheres islandesas ou das mulheres brasileiras era pior do que a das islandesas? Pois é, deixa aqui seu comentário, não saia daqui sem conhecer meus livros, conheça meus livros, conheça o poder da masculinidade, a força do homem e o quanto a masculinidade é o que define uma vida moral, que traz uma vida melhor para as pessoas, que evita sofrimento, dores, porque a masculinidade é que traz crescimento, desenvolvimento, tanto pessoal quanto espiritual. Fora disso, eu quero convidar você para fazer parte do Seja Membro. A gente está reorganizando o Seja Membro e a partir de 1º de julho nós vamos estar com uma reformulação e nós vamos diminuir o preço para que você possa fazer essa parceria com a gente, para você nos ajudar e a gente continuar produzindo esse conteúdo aqui. Que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.